Bom dia, meu povo abençoado de Governador Valadares, bairro e distrito. Que a paz do nosso Senhor e Salvador seja convosco nessa manhã. Hoje é sexta-feira. Nós estamos aqui com o podcast da Palavra de Deus, aonde esse programa tem por objetivo tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus aí por todos os telespectadores, todos que têm me acompanhado aí dia após dia. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um. Quero agradecer a todos os parceiros desse programa, todos os empresários e empresárias, no nome de Jesus. Quero mandar um forte abraço para minha esposa, missionária Lisete, e todos os pastores aí que têm abençoado a obra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com a psicóloga, Deus abençoe, amém, a doutora Alcione. Fique à vontade. Faz consideração esse povo abençoado aí no nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade, né, pelo convite de estar aqui e que eu possa ser útil, né, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, né, a relação da psicologia e a religião. A psicóloga Alcione, ela veio, né, tirar algumas dúvidas, recebeu esse convite. Quero agradecer, muito obrigado pela sua pessoa, que recebeu atentamente esse convite para estar aqui conosco. E nós vamos estar interagindo com esse público abençoado que está querendo aí tirar algumas dúvidas acerca se Satanás ele pode invadir ou não a mente do ser humano. E nós vamos aprender aqui na luz da Bíblia. Doutor, nós vamos estar aqui interagindo dentro de um versículo muito forte acerca no livro de Êxodo. Eu quero estar aqui, Êxodo 2, no versículo 11, vai dizer assim: e aconteceu que naquele dia, sendo Moisés já saiu, viu seus irmãos e atentou na sua carga, e viu um varão egípcio ferindo um varão hebreu, e olhou de uma banda para outra, e ninguém viu. E aconteceu que Moisés feriu e enterrou ele na areia. Doutor, vamos entender isso aqui. Isso aqui foi algo no repente. Né? Moisés, ele viu algo e ele matou um jovem no repente. Sim. Vamos entender isso aqui no mundo espiritual. Teve uma influência maligna aqui ou foi algo no repente? Quando a pessoa mata alguém no repente, é algo espontâneo ou tem uma influência maligna atrás de tudo isso? Houve uma invasão de mente ali acerca de Moisés. No caso de Moisés, o que aconteceu? Moisés já estava passando ali uma descoberta sobre aquele ambiente que ele vivia, que aquele ali não era o ambiente dele. Sim. Né? Ele não era daquela descendência. Então, toda aquela estrutura já estava por si próprio, já trabalhando na percepção de Moisés. Ali tinha ira, tinha injustiça, tinha raiva. Então, ao ver aquela forma de tratar o povo dele, que ele tomou ciência que aquele era o povo dele, então, todas essas estruturas que já estavam ali, por tudo que ele estava vivendo naquele palácio, foi um dos indicadores para essa prática. Porque uma prática, ela não vem isoladamente. Ela sempre vem, ela é complexa. Uma pessoa não mata a outra se não há uma situação, uma vertente. Sim. Claro que nós sabemos que pela Bíblia existe sim processos espirituais que podem sim ser desencadeadores, mas sempre haverá uma causa. Muitas vezes essa causa não é tão consciente, mas existe a causa. E o caso de Moisés foi esse, né? Sim. Moisés já vivia ali toda aquela turbulência de conhecer aquele processo no palácio, de começar a descobrir sobre a sua descendência e ver um daqueles dele naquela situação. Então, isso o quê? Nós temos as emoções. Por isso que eu preciso experimentá-las, para conhecê-las, para trazer o equilíbrio. E qual que era a emoção que estava ali com Moisés? A raiva. A raiva. Então, a raiva ali naquele momento foi predominante. Quantas pessoas cometem algo por causa da raiva? Mas qual que é o fator, raiz dessa raiva? A raiz dessa raiva de Moisés era o quê? Todo aquele processo de negação da origem dele. Porque ele foi tirado da família dele. E até então ele achava que ele tinha nascido ali, ele era filho daquela estrutura. E ele não era. Né? Nós sabemos que isso tudo foi um mecanismo que o Pai teve para poder fazer todo aquele processo da história de Moisés. Nós temos o Velho Testamento escrito por quem? Por ele. Por ele.
né? Porque Deus sabia que ele precisava estar ali inserido naquele lugar, porque ele iria receber informações, a escrita. Ele foi alfabetizado naquele tempo. Comando de ordens para exército, ali que ele aprendeu. Então é como se ele tivesse ido para uma faculdade para exercer uma profissão. Mas ele não tomava ciência de todo aquele projeto de Deus, que ele tinha de abrir mão, ele tinha de ter saído da parentela dele, mas ele não sabia. Até então que veio a notícia muito repentina, que ele foi descobrindo, que ele não fazia mais parte dali. Que resposta. Então, na questão de Moisés aqui, foi um momento e não teve ali uma influência. Sim. Então, ou seja, não teve uma influência, foi algo momentâneo. Né? Foi no repente. Sim. Que ele viu, ou seja, todo o cenário ali também. Sim. Proporcionou. É como assim, isso não está na Bíblia, sou eu, a minha leitura analítica. É como que alguém do meu sangue está sofrendo aquilo ali. Eu não posso deixar. Não tem o grau da injustiça? Sim. Por isso que a gente tem que, quando a gente faz na faculdade, a gente estuda sociologia e começar a observar o que os impactos sociais fazem na nossa estrutura. E ali houve um impacto social, mas o impacto social voltado àquilo que ele era. Uma pessoa da minha origem sendo massacrado, humilhado, né? Eu não vou permitir isso. É claro, o mundo já é do maligno. Toda e qualquer situação, ele recebe como influência. Você pode ver que depois como é que Moisés ficou? Fugiu. Culpa. E aí vem os pensamentos invasivos, né? Vem esse pensamento de arrependimento, porque ele era o quê? Ele era do palácio, né? Ele poderia ser um rei. Então, acredito sim que existem intervenções, claro, né, no processo religioso, que podem ter essa influência, mas primeiramente existe o processo humano. Claro, pensamentos invasivos são desencadeados por experiências, né? Experiências, doenças psicossomáticas. Interessante essa pergunta, interessante mesmo essa abertura. Então aqui, ou seja, essa pergunta que, né, muitas pessoas têm feito, não houve ali, então foi no repente. Que acontece muito nos dias atuais, né? É o famoso 5 minutinhos, né? Com 5 minutinhos, né, a pessoa mata. Então, ou seja, não é uma possessão, mas sim algo repente. Matou, o que eu fiz? O que eu fiz? Tomei ciência. E agora? Porque o que acontece? Nessa região nossa, a córtex pré-frontal, aonde está as nossas percepções em relação à consequência. E o adolescente de 12 aos 24 anos está nessa remodelação. Nós já estamos prontos com isso. Então, só que diante de uma extremidade de sentimentos e emoções, eu posso perder essa percepção. E é por isso que algumas técnicas falam, conta de 1 a 5 para você conseguir se recompor, para ver se você vai ter a tomada de decisão. Mas muitas das vezes esse raciocínio não chega. Até mesmo por causa desse agravo das emoções. Mas nada vem de um fato só, tá? Sim. Sempre tem algo por trás. São vários fatores. Um exemplo, vamos te dar um exemplo aqui. A pandemia. Por que a pandemia se desencadeou várias psicopatologias? As pessoas já estavam adoentadas. Já vinham de um ciclo de doença. Só que ninguém parava. Eu tinha gatilhos, eu tinha situações para sair despercebido desse adoecimento. Trabalhava, ia para festa, viajava, socializava. Isso tudo acabou. Pô, acabou. E com isso fez o quê? Fez com que eu voltasse para mim. E eu já estava adoentada. Então observa que é complexo. Então, um fato, ele não pode ser um fato só isolado. Existem várias situações que foram desencadeadoras dessa situação. E aí, como eu sempre falo com alguns pacientes, nós temos o bolo, mas tem a cereja. A cereja do bolo que faz o estrago.
É interessante que, mesmo nesse repente, houve aqui uma consequência muito grande. Sim. Então, vale enfatizar, né? Então, é como você acabou de dizer, vale a pena contar até 5. Pensar, porque Moisés fez no repente, mas houve umas consequências. Então, ou seja, mesmo não tendo influência maligna, não tendo uma invasão de mente, né, do diabo, mas teve umas consequências aqui muito grandes. Sim, e a consequência, ela é para todos, né? Eu não gosto de falar a palavra consequência, ela é um pouco, assim, meia distorcida perceptivamente. Sim. Resultado. Resultado. É o resultado. Porque foi nos dado um livre-arbítrio. Até mesmo porque Deus nos deu isso, porque Ele sabia da nossa condição cognitiva de raciocinar diante dos fatos. Mas é claro que existe o grau de vulnerabilidade que nós nos encontramos e nós passamos despercebido. E aí faz com que nós perdemos a racionalidade a esse processo do livre-arbítrio. Sim. E por ter livre-arbítrio, aquilo que eu fiz, aquilo que eu cometi, infelizmente, eu vou ter o resultado dele, seja qual for, negativo ou positivo. Que pergunta, né? Ou seja, a dúvida foi tirada por intermédio da doutora, né, que tem nos abençoado aí. Então, ou seja, vale a pena contar até 5, vale a pena refletir, para que, como ela acabou de dizer, né, para que não venha acontecer aí algo pior. Deus abençoe a sua vida por essa pergunta aí. E nós vamos agora também, doutora, para uma outra pergunta muito interessante. No livro de 2 Samuel, vai nos trazer aqui algo muito forte acerca do primeiro homicídio da Bíblia. 2 Samuel 11, versículo 15, vai dizer: E escreveu a carta dizendo: Põe Urias na frente da maior força da peleja, para que ele se retire, e para que ele seja ferido e morto. Aqui está fazendo um resumo acerca de Davi. Davi, quando ele teve um interesse muito grande pela mulher de Urias. E ele não via como ter ela, sendo ela casada. Então ele teve aqui todo um plano para matar Urias. Mas o interessante é que esse texto também vai falar que teve algumas pessoas que interagiu com Davi para matar Urias. O que é que aconteceu aqui na mente de Davi nesse percurso após ele ver ela e após arquitetar a morte de Urias? Houve uma invasão do diabo na mente de Davi, um plano arquitetado, doutor? Como que você explica aí para esse povo abençoado que tem feito essa pergunta aí? Nós temos desejo, né? E o desejo, ele precisa ser filtrado. E não houve filtro do desejo de Davi. Foi um desejo bruto, sem que ele fosse lapidado. Eu sempre falo que o desejo nos move, mas ele precisa ser filtrado. Porque desejo e vontade, vamos supor um celular. Você sai um celular novo, se você vai lá e compra, aquele celular não tem mais importância. Desejo vem daquele processo do pecado de Adão e Eva, que é rápido, momentâneo. E aí, o que houve com Davi? Não houve um raciocínio lógico de quem que ele era e de qual que eram as posições que estavam ali. Então, claro, esses pensamentos, eles não vêm por acaso, é da nossa natureza. Ninguém é tão bonzinho e ninguém não é tão bom, não é tão ruim. Sim. Todos nós temos os dois lados. E diante de uma situação que um desses dois lados aflorece. Aflorece. Então, esse processo de Davi foi o quê? Totalmente desejo, egocentrismo. Eu posso, eu quero, eu tenho. E da onde que sai isso? Das estruturas da estrutura humana. Claro, do processo bíblico, essas interferências são o quê? Do nosso adversário. Mas até que ponto que isso já está no meu DNA e sou eu que preciso trabalhar esse equilíbrio? Para um fato ser cometido, ele primeiro precisa de mim, para depois ele ser cometido. Sim. Então, o caso de Davi, foi extremamente desejo, egocentrismo. Ele era quem? Rei. Ele era rei.
Então, ele tinha todo o poder sobre ele. E ele se validou disso, né? A gente fala lascívia. Sim, processo da lascívia. Aí, então, Davi, ele foi alvo dos, o que está no livro de Efésios, dos dados inflamáveis. Isso, são os estímulos. Na psicologia a gente chama de estímulos. Estímulos. Nós recebemos estímulo 24 horas, positivo ou negativo. Ele está sempre, o tempo inteiro nos bombardeando. Eu acredito muito que o estímulo, ele é realmente um estímulo. Esse estímulo que Davi teve, pelo grau de experiência que ele tinha com Deus, ele tinha base concreta para rejeitar. Mas havia um desejo maior. E é por isso que eu preciso trabalhar com equilíbrio sobre acerca do desejo. Amados, é muito forte. Olha aí, né, a doutora aí, trazendo aí, né, o desmembramento dessa palavra. Davi foi estímulo, né, como você acabou de ouvir aí. Então, ou seja, nós estamos vendo aqui o que é dados, o que é invasão. Davi, ele recebeu dados inflamáveis. Moisés foi no instinto, naquele momento. Então, ou seja, observamos que não teve aqui uma influência, né? Foi dados, né, que Davi recebeu e ele acabou cedendo ali. As consequências é o resultado do desejo do adversário. Ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então foi completo. Mas antes mesmo ele usou o quê? A natureza humana. Como ele disse de João 10, né? Eu vim para matar, roubar e destruir, mas ele não pode fazer. Ele sendo um espírito, né, doutora? Não pode. Mas ele aí pode usar os mecanismos dele, que são os dados inflamados, foi o que ele lançou na mente de Davi. E é por isso que eu preciso ter essa ciência, a gente chama de autoconhecimento. Conhecer o meu limite, conhecer aquilo que eu dou conta. Por quê? Porque em algum momento eu posso me perder. Se eu tenho esse autoconhecimento, eu tenho conscientização de danos. E é o que é importante para nós. É claro que você não é perfeito, o tempo inteiro você não vai ficar se monitorando. Vai acontecer alguma coisa que vai trazer um deslize, é inevitável, é inevitável. E se eu vivo ainda mais com essa pressão, eu cometo mais atos. Quanto mais pressão, quanto mais negação, mais atos eu cometo. Então eu preciso ter o quê? A clareza de quem eu sou, como eu sou, porque isso vai me ajudando a sair, observar esses estímulos de uma outra forma. De uma outra forma. Entendeu? Porque nós temos uma natureza humana. Né? Nós vimos aqui que Davi teve duas pessoas que ajudou ele a cometer aqui esse... Então são duas pessoas também que teve aqui uma influência muito grande. Sim. Eles estão também colocados como estímulos. Por quê? Quando o paciente vem em alguma determinada posição que ele acha que ele tem que dar, ele vira para mim e fala assim, o que eu faço, doutora? E eu sempre devolvo para ele, o que você quer fazer? Porque o que acontece? Todo mundo já sabe o que deve fazer. Mas eu sempre preciso de algo ou de alguém para me trazer um conforto psíquico. Porque ter essa convicção sozinho pode me causar traumas, pode me causar sofrimentos. Observa que o estado de vitimização é a falta de responsabilidade. Com isso, eu aproprio o outro. E quando eu tenho essa oportunidade de ter alguém para alimentar a minha decisão, eu estou tirando de mim a responsabilidade e colocando no outro também. Então, essas pessoas, elas foram um grande estímulo. Claro que eu posso, pelo processo espiritual, até entender que eles foram um mecanismo do nosso adversário. Para a fragilidade de Davi. Então, quando nós olhamos para Davi, nós não podemos citar nome, nós vimos aqui alguém que não pode fazer, mas manda alguém fazer. Sim. Que no caso, é o que aconteceu aí, né, com o povo aí, do meio evangélico, ela não podia, acabou arquitetando para matar alguém. Sim. Então, no mundo espiritual também não é muito diferente, né? A Bíblia fala que, né, Satanás, ele foi emprestado dele a terça parte dos anjos, ou seja, ele conseguiu a manipular. Sim. E não foi diferente com Davi. Então, Davi conseguiu pôr
duas pessoas, manipular duas pessoas, ou seja, o mecanismo. É um mecanismo. A gente sempre precisa de um fundo, como é que fala, gente? Um fundo de imagem. Certo. Para você ter uma referência. E o caso dele foram esses homens. Imaginou o quanto que foi confortável ter algo arquitetado para a realização do meu desejo? Foi brilhante, foi sensacional. Então, tá ok. Interessante que isso está acontecendo muito nos nossos dias atuais. Tem pessoas, né, podemos dizer, no mundo do tráfico. Sempre tem um que ele não faz, mas ele manda alguém fazer. Sim. Então nós vimos aí uma influência muito grande do inimigo dos dados também aqui, né? Nos dias atuais. Nós sempre vamos ser influenciados. Nós somos um ser influenciado. É por isso que eu preciso ter todo o conhecimento de quem que eu sou, a minha autenticidade, para que essa influência seja bem administrada por mim, para mim ter ciência se ela é salubre ou insalubre. Entendeu? Então vamos supor uma pessoa que tem baixa autoestima e a influência que ela recebe é para alimentar essa autoestima. Só que é uma influência insalubre. Se ela já tivesse a autoestima dela, ela veria que aquela demanda não faz bem. Não é positiva para ela. Mas o que ela está aguardando, o que ela está esperando, é o processo da ferida dela. Então, se aquela pessoa está alimentando a minha ferida, não importa como seja. No caso do tráfico, os meninos que são licitados a essa prática são meninos, muitas das vezes, sem a presença paterna, sem uma referência de afeto, num alto nível de violação de direitos, necessidades ao extremo. E ele vê esse traficante como um ponto de referência. Está dando para ele credibilidade, está dando para ele um pouco... A credibilidade pode ser entendida como afeto. Sim. E outros benefícios, como o próprio dinheiro. Então, eu vejo aquele outro como salvador da minha pátria, ou até mesmo como meu pai. Que no caso foi Davi. Ele era alguém de uma hierarquia e pegou os dois para arquitetar a morte. Sim. E vamos ser sinceros, esses dois, eles se sentiam beneficiados de fazer algo para o rei. Eles se sentiam. Que no mundo do tráfico também é da mesma forma. Eu estou fazendo algo para quem? Para o rei. Alguém muito importante, né? Então eu estou fazendo para ele. Então, é apropriado. E do caso da relação dos menores com o tráfico, é isso. Na maioria das vezes, eles estão vulneráveis, sem nenhum ponto de referência, nenhum, que a maioria não tem um pai declarado, né? Tem dificuldades na relação familiar, então eles se apegam a esse cuidado, que não é um cuidado, mas ele entende que seja cuidado por tudo que ele sofreu e acaba se fixando, se alienando a essa demanda. Que pergunta, ou seja, nós acabamos de esclarecer aí muito forte, né, acerca dessas perguntas. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já com esse podcast. Não sai daí, voltamos já. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral.
Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísa Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral? Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísa Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você. Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Barra Leodora e na Avenida JK. É habilitado, mas tem medo de dirigir? Não se preocupe, na CTH Marcos tem uma equipe que vai dar a você independência no volante. Prestamos assessoria e consultoria para pessoas com deficiência, isenção de impostos e aquisições de veículos. Contate-nos pelo telefone 98706-7012. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 367, Centro. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAT, você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de habilitação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Quer se vestir bem nesse inverno? Então a sua escolha é a Tricô e Companhia. Aqui você encontra lindos casacos e jaquetas de tricô, cachecol, gorro, luva, suéter, sobretudo, moda evangélica e saias queda d'água. E em tecido temos vestidos e blusas. Tricô e Companhia, Rua Belo Horizonte 328, no centro de Valadares. Telefone 3271-5990 e o WhatsApp 984333290. Voltei com esse povo abençoado aqui para nós estar aí destrinchando mais a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores desse programa, todas as empresas e empresários também, que têm abençoado dia após dia. E você, telespectador, Deus abençoe a sua vida, a sua família, né? O presbítero Anjo chegou aqui agora no segundo bloco, vai estar aqui nos ajudando a interagir. Estamos aí com a psicóloga, né, que está nos abençoando também aí, né, com a sua estrutura da medicina, também com a sua estrutura bíblica também, né, com a sua experiência nessa área,
né? Deus abençoe cada dia mais seu ministério, você também, presbiteriano. Pode se apresentar esse povo abençoado aí, homem de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos. Eu sou o presbítero Anderson, alguns já me conhecem. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pastor Vando, a psicóloga Alcione, irmã Alcione, abençoada. E que o Senhor nos dê uma manhã de alegria e muito aprendizado, muita sabedoria à luz da palavra de Deus. Né, como estava dizendo, a doutora Alcione, ela não mediu esforços, né, para estar aqui conosco. Fique atento, né, você vê que ela respondeu algumas perguntas aí, abriu o nosso entendimento. E nós vamos aqui compartilhar agora aqui no livro de Marcos 9 e no versículo 22. Vamos estar trazendo aqui, né, um esclarecimento, doutora, né, à luz da Bíblia também, da psicologia, o Anderson também. Marcos 9, versículo 1 vai dizer: muitas vezes ele lançava no fogo e muitas das vezes na água. Era o jovem lunático. Vamos pegar aqui o Anderson primeiro aqui, trazendo aí ou seja, um entendimento na luz da Bíblia, também na luz, né, do seu entendimento. Anderson, como você vê esse jovem lunático? Observamos que algumas vezes lançava no fogo e também na água. Mas eu acredito, né, não vou tirar essa dúvida aqui, não era sempre. Houve ali uma invasão na mente desse jovem, ou seja, de uma possessão, né, na sua linha de raciocínio, dentro da Bíblia, no mundo espiritual. Fala para nós. Amém. Vamos lá. Antes de mais nada, Antes eu estava assistindo um programa, né? Antes de entrar, eu estava vendo a Alcione falar a respeito de algumas passagens que o pastor estava perguntando, e ela estava dando essa explicação na questão psíquica, né? Na questão psicológica, esse entendimento para nós. Eu não posso falar disso, lógico, não tem nem como. Agora, com relação a fatores externos, né? Ou alguma questão bíblica, eu acredito que esse jovem, antes de mais nada, a Bíblia fala que algumas vezes, muitas vezes, então não era sempre, né, era muitas vezes que ele era lançado no fogo e na água. Acredito eu que havia sim essa possessão, né? E quando no Antigo Testamento, essa questão de possessão ela não ficava tão evidente. Em algumas partes sim. Mas no Novo Testamento, pela manifestação de Jesus, essa questão da possessão, parece que quando Jesus chega, quando o Filho do Homem se manifesta, parece que o negócio começa a ferver no reino espiritual também. E aí, há manifestações mais intensas, não é? E muitas vezes, e as pessoas, muitos não sabiam o que fazer. Quando Jesus se manifesta, aí as pessoas olham para Jesus pela questão de ele já ter expelido espíritos imundos, já ter expulsado, e os próprios espíritos imundos, eles já ficavam agitados pela presença dele, né? Tanto que aquele endemoniado de Gadara, né, ele chega aos pés de Jesus, não por vontade dele, mas os espíritos, né, a legião que estava nele, o levou até lá. Porque acredito eu que quando Jesus chega num lugar, todo o reino espiritual tem que se render a ele. Tem que se curvar a ele. Então aqui, quando ele se manifesta, o pai, né, daquele moço, daquele jovem, o leva até Jesus, acreditando numa solução. Porque Jesus era a solução para aqueles problemas dele. Muitos não sabiam, mas descobriram ali. E verdadeiramente houve solução para aqueles problemas. O que está evidenciado aqui
o que nós vemos aqui nas passagens, nos sinais que Jesus realizou, é apenas, assim, apenas entre aspas, mas ali é um protótipo para tudo que haveria de ser feito ainda futuramente. Se Jesus espera esses demônios e ele dá autoridade para os seus servos, posteriormente ele está falando, os demônios têm que ser expelidos, têm que ser expulsos. Vidas têm que ser libertas, porque vão acontecer outras vezes. Vão acontecer, por isso que ele fala, em meu nome expulsarão demônios. Ele está dizendo, vai acontecer ainda. Né? E ainda hoje essas manifestações acontecem. Né? Mas o servo do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, né? O Senhor ele concede à sua igreja o poder para expulsar esses demônios. Agora a questão interna, o porquê, aí é só a doutora. Amém? Amém. Interessante foi aí. Aqui foi a colocação do Anderson dentro da palavra. Não vai anular o que a psicóloga vai dizer. E nem ela vai anular o que. Então, ou seja, no próximo intervalo, nós vamos trazer para ela essa mesma pergunta. Na visão da palavra e da sua estrutura com o ser humano. Daqui a pouco, não saia daí. E você vai ter essa resposta pela psicóloga, no nome de Jesus. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Você já conhece a loja de flores e presentes com mais de 30 anos de mercado em Governador Valadares? Vem comigo que eu vou te mostrar só um pouquinho do que essa loja proporciona para você. Temos cestas de café, cestas de chocolate, lindos buquês de flores, vasos de fibra e mais. Entregamos 24 horas por dia com entregas nacionais e internacionais. Tá esperando o quê, amigo? Vem pra Papoula. Temos uma loja na Marechal Floriano, na Bárbara Eleodora e na Avenida JK. É habilitado, mas tem medo de dirigir? Não se preocupe, na CTH Marcos tem uma equipe que vai dar a você independência no volante. Prestamos assessoria e consultoria para pessoas com deficiência, isenção de impostos e aquisições de veículos. Contate-nos pelo telefone 98706-7012. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 367, Centro. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAT, você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita.
Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Quer se vestir bem nesse inverno? Então a sua escolha é a Tricô e Companhia. Aqui você encontra lindos casacos e jaquetas de tricô, cachecol, gorro, luva, suéter, sobretudo, moda evangélica e saias queda d'água. E em tecido temos vestidos e blusas. Tricô e Companhia, Rua Belo Horizonte 328, no centro de Valadares. Telefone 3271-5990 e o WhatsApp 984333290. Estou aqui, mais uma vez. Agora nós vamos levar a pergunta para a doutora Alcione, que ela é psicóloga também e praticante da Palavra de Deus, sempre firmada aí na Bíblia também, uma grande mulher de Deus que se dispôs a estar aqui conosco, né? Nós estamos aqui com esse mesmo contexto acerca desse jovem. Na psicologia e também no mundo espiritual, como que você vê para esse jovem, para esse público aí, psicólogo? Fala para nós. Na psicologia, a gente pode entender isso como uma psicopatologia, né? São as esquizofrenias, o retardo mental grave, né? Por causa da prática. Mas é claro, diante de um processo religioso, bíblico, que a gente vê o resultado final, houve sim uma possessão? Sim, houve a possessão. Até mesmo que no Novo Testamento, como eu estava te dizendo no intervalo, Jesus veio e desmascarou, vou usar a sua linguagem, viu? Desmascarou, vendo que realmente tinha algo relacionado a uma possessão. Porque enquanto no Velho Testamento tinha o quê? As demandas voltadas à família. A família pecou, a família errou, então nasceu dessa forma. Então ficava muito guardado. Mas com a vinda de Jesus, isso veio de forma diferente. Então, no meu entendimento, no meu processo psicológico, sim, temos a embasamento de uma possível doença psicopatológica, que são as abordagens da esquizofrenia. Que o indivíduo ele tem essas práticas, até mesmo por esse grau de sofrimento, e não há um entendimento nem coerência. Porque nós temos o raciocínio lógico. Nessa patologia não tem. Tem demandas uma com a outra, e ele fica praticamente descontrolado. Sim. Então, essa abordagem, na minha leitura, seria, sim, um processo voltado à psicopatologia. Claro, no processo bíblico tem a possessão. Que pergunta. Nós vamos dentro desse mesmo contexto. Qual é a parte da mente, né, como psicólogo, ou a parte da mente que o inimigo ele assume após uma possessão? Tá. Sobre o processo religioso na psicologia, não tem muita relação. Sim. Né? A religião ela entra na psicologia como um meio de abordagens, de intervenções. Quando a pessoa está na religião, o que é estimulado nela é esperança. Então, observa, trazer à memória aquilo que me dá esperança, libera serotonina. Então, na igreja, a igreja tem esse papel. Então, a gente usa muitas das vezes o processo religioso como uma interferência, né? A pessoa está ali na igreja, ela participa, então ela vai modificando a percepção dela. Agora, o processo psicológico, com essa demanda espiritual, ela não tem. Nós temos o quê?
Porque o cérebro tem áreas dele que estão prejudicadas, que tiveram algum problema, houve uma danificação e que ocasionou esse processo. A gente, igual a esquizofrenia, ela está relacionada no hipocampo e no hipotálamo. Sim, isso mesmo. E essas são as regiões, porque são as regiões das emoções, né? Também no córtex pré-frontal, que são das consequências. Um esquizofrênico, ele não tem a percepção da consequência. Ele vai pegar isso aqui e jogar ali e vai quebrar. Não, ele só joga, ele sentiu vontade, né? Ele só joga. Esse final de semana nós fizemos um trabalho voluntário na praça. E lá tinha uma moça que a gente já estava vendo que ela estava em crise. E ela estava rodeando. A gente via que ela estava em crise. E aquilo ali a gente já percebeu. É esquizofrenia. E aí, de um momento, ela cometeu um ato infracionário numa lanchonete, onde ela quebrou tudo. Então, assim, ela é uma pessoa em situação de rua. A gente observou que ela tinha esquizofrenia e provavelmente ela não estava medicada. Então, qualquer situação que exige dela um alto nível de estresse, ela não tem um freio que a gente tem. O freio, né? Porque é livre. É bem livre. Que resposta. Mais uma aqui, doutora, ainda tem um pouquinho de tempo. Nós vimos, né, na igreja, assim também como a gente está sempre frequentando, após a imposição de mão, a pessoa está ali, né, louvando, cultuando, após o pastor chegar e colocar a mão ali há uma possessão. Naquele momento ali, há invasão de mente, há invasão do diabo na mente do ser humano. Ele toma, se realmente for do fato da espiritualidade, ele toma não somente, toma o corpo inteiro, né? E aquela pessoa já está portando aquele espírito ali com ela. Ele já está com ela ali. Então, ao mencionar em nome de Jesus, como antes falou anteriormente, aquele espírito, ele não consegue mais ficar ali. É claro que a mente é a janela, é a ponta de entrada. Nós temos dois estímulos, os olhos e os ouvidos. Observa que tudo que você se sente na hora e tudo que você escuta também. Então, ao ele escutar essa procedência, que é em nome de Jesus, provavelmente, aí ele vai ser manifestado e vai ser retirado, né? Isso no processo religioso, né? Na demanda religiosa, que são os processos da possessão. Que programa bacana, né? Quero agradecer aí, né, vocês, né, a psicóloga que nos trouxe aí, abriu o entendimento aí. Vocês que estão sempre perguntando, assim que você me pode invadir. Nós vimos aqui o jovem Moisés e também de Davi. Então nós vimos aqui três situações diferentes. No agiu no repente, um outro que Davi que recebia dados e esse jovem que ele ficava possesso. Então, ou seja, três situações que foi bem esclarecido aqui pela psicóloga. E também o Anderson também trouxe aqui um resumo muito forte dentro da palavra de Deus. Então eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida que tem questionado e pode questionar mesmo, pode perguntar, você que tem a sua dúvida. Esse programa veio para tirar a dúvida, né, com a ajuda, né, dos psicólogos, como a psicóloga está aqui conosco, o Anderson e muitos pastores. Lembrando que vocês têm observado que nós estamos enfatizando sempre os mesmos versículos, já tem aí alguns dias, mas por quê? Não, um entendimento não anula o entendimento do outro, ou seja, é tudo para esclarecimento do mundo espiritual. Então você aí, Deus abençoe a sua vida, né? Pode fazer as considerações desse público abençoado aí? Quero agradecer a oportunidade, né? Que é muito bom a gente estar evidenciando um pouco acerca da nossa filosofia, né? Acerca da ciência, que também faz parte, né? A ciência também, foi Deus que deu essa inteligência, né? Para o ser descobrir essa ciência. Eu agradeço o senhor, o Anderson, pelo convite. Também estou disponível a qualquer oportunidade. Pode deixar aí os seus contatos, né, a sua clínica onde você está. Sim. Pode ficar à vontade. Eu tenho meu consultório na Avenida Brasil, ali em frente ao Colégio Presbiteriano. O número é 2416 e a gente tem uma página no Instagram, que é CDP Consultório de Psicologia.
Aí vai lá, siga a gente. A psicóloga Aline Alcione, ela atendeu com muito carinho, né? A gente, né, dê preferência, visite o consultório dela, converse com ela, para que ela também venha te orientar dentro da palavra e também dentro da sua estrutura também da medicina. Não perca a oportunidade. Também faz as considerações. Amém. Quero agradecer a Deus, quero agradecer pastor Vando mais uma vez pelo convite, a psicóloga Alcione por ter atendido esse convite aqui hoje, e Deus abençoe sua vida, viu, Alcione? Muito obrigado mesmo, de coração, pastor Vando. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E eu que agradeço, né, por todos os empresários e empresárias que têm ajudado esse programa, e por você, telespectador, também. Visite essas lojas, dê preferência, visite o consultório da psicóloga também, que está aqui conosco. Agradeço pela vida do Anderson e todos os pastores que passaram aqui, muitos que ainda irão passar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, gratidão. Estenda as tuas mãos para vamos profetizar a salvação na vida desse povo abençoado. No nome de Jesus, nós profetizamos a bênção, o milagre, a cura e a restituição no nome de Jesus. Gratidão por Deus, por vocês, empresários e empresárias e telespectador. No nome de Jesus. Segunda-feira estamos aqui de volta com perguntas e respostas. Gratidão. Deus abençoe vocês.